Campanha, gente, eu quero ir para o céu. Amém? Estou numa campanha aí para o céu, né? Não sou candidato a cargos aqui na terra, mas no céu eu sou, né? Você pode dar um glória a Deus por isso também? Amém. Gente, nós estamos nessa campanha, né? Aprendendo um pouquinho sobre os segredos do sal, né? Muito importante alguns símbolos na Bíblia e a gente poder assim avançar, crescer, prosperar. E eu queria abrir com você a palavra do Senhor lá em 2º livro de Samuel. 2º livro de Samuel. Gente, a live tá muito legal, né? E te pegou para lá, te pegou para cá. Tá dando. Mas tá ficando bacana. Ficou bonito aí. Domingo, né? Deus abençoe. A gente daqui a pouquinho, se Deus quiser, vai estar com as televisões aí, né, Maria? As televisões. Pô, estava tudo certinho. Foi vocês chegarem um pouquinho antes. A gente levou para manutenção, né? Mas vai ficar tudo certinho aí. 2º livro de Samuel, capítulo 8. Tá? O capítulo 8 fala de uma extensão do reino de Israel. Aliás, do reino de Judá, o reino de Israel, a realidade é o reino de Israel. Né? Nesse tempo de Davi, o reino ainda não estava dividido, né? Foi depois de Salomão que aconteceu a divisão do reino. Mas a gente sempre que fala em Davi, né, eu sempre me ligo em Judá. Mas vamos lá. Versículo 13 diz assim: também Davi, você achou? Diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Se o Samuel não falou, tá tranquilo, né? Hoje, amém. Sejam bem-vindos, tá? Temos uma irmã. Gente, peraí, eu não podia fazer isso. Nós estamos hoje com uma debutante aqui na igreja. Eu queria chamar ela aqui. Ela devia já estar triste comigo já, né? Vem cá, Julinha. Olha só que legal. Você pode aplaudir o Senhor? Eu queria que viesse a juventude aqui também com ela, né? Meu Deus do céu, rapaz. Tem jovem aqui? Né? Olha que linda, né? A Julinha, vi a Julinha nascer. Rapaz, mas tá certo. É isso aí, cara. Coisa linda, né? 15 anos aí. Na tradição, até coloquei lá no grupo, né? A tradição dizia que é uma passagem, né? Da condição infantil para a sociedade agora. Agora ela é uma moça social, né? Que legal. Ih, Tia Jané trouxe até o presente. Tia Jané, assim o senhor quebra a gente, que a gente esqueceu o presente, Tia Jané. Mas tá certo, trouxe na hora. Pastora Cristine, quer fazer essa oração? A senhora está podendo fazer? Pode fazer. A voz da pastora Cristine tão bacana, né? Foi tão linda aqui. A gente explorou no domingo ela, hein? Amém. Vamos orar, né? Vamos ficar de pé. Queria que você levantasse a mão aqui e orasse pela Júlia, como se você estivesse orando por alguém da sua família. Amém. 15 anos. Quero abençoar a vida dela. Eu declarei uma palavra para ela, não sei se ela viu no WhatsApp, de que seus 15 anos você possa escolher conhecer e prosseguir conhecer o Senhor. Na tua idade, nós somos testemunhas de que muitos jovens estão querendo descobrir outras coisas, mas que você deseja escolher conhecer o coração do Senhor. Amém? E Deus, Ele é suficiente. Eu profetizo
um tempo de alegria, um tempo de você vai viver em novidades de vida. Aquilo que talvez na sua vida tenha sido um momento difícil, que Deus possa impulsionar você para viver um tempo de grande prosperidade, abundância, de realmente de alegria, de você testemunhar e dizer assim: o Senhor tocou na minha vida e mudou a minha história. Vamos orar, Pai. Queremos te agradecer pela vida da Júlia, Senhor, que completa 15 anos, Senhor. Obrigada, Deus. Uma fase tão especial, tão preciosa. Nós, como igreja, queremos cobrir a vida dela, para que o Senhor proteja ela, Senhor. Ela é amada nesse lugar. Eu sinto o amor do Pai, um amor dessa igreja pela vida dela. Quero te pedir que teu amor possa, Senhor, Deus, ser derramado dia após dia sobre o coração dela, blindando a sua mente, blindando os seus sentimentos, Deus, impedindo Satanás de lançar flechas e dardos contra ela, para confundir, para abalar ela, Senhor. Deus, coloca, Senhor, uma muralha de fogo ao redor da Júlia, nessa nova estação. Coloca as pessoas certas perto dela. Elimina tudo aquilo que não é teu. Tira, Senhor, tu és o Deus que move e remove. Coloca as pessoas pontuais que vão viver com ela essa estação. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, libera sobre ela aquilo que homem nenhum pode liberar. Libera, Senhor, um presente do céu que só o Senhor pode oferecer. Eu profetizo sobre a vida dela, Senhor, uma mudança de ciclo, cheio da tua glória, da tua presença. Eu profetizo saúde física, emocional e espiritual. Nós, como igreja, como família de Deus, nós abençoamos a Júlia em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Coisa linda, né? Quantos já fizeram 15 anos? Já fez 15 anos, Yolanda? Já? É, que coisa boa fazer 15 anos, né? Coisa boa. Isso que vai ter um... Bom, deixa pra lá, né? É... Senão eu estrago tudo. Vamos dirigir as nossas mãos para o ministério, né? A Renata vai lá levar o pessoal para o ministério infantil. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Renata, abençoa as crianças que vão crescer ali na graça e no conhecimento de Deus. Que seja um momento ímpar, Senhor, onde o Senhor fale a Renata e fale a elas também, e que elas saiam daqui diferente da maneira que chegaram, para a honra e glória do teu santo nome. A igreja pode dizer amém? Está feito em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Gente, vamos lá. Vamos aonde a gente parou, a gente começa. Vamos lá. Também Davi ganhou nome. Fala comigo, Davi ganhou nome. Você sabe que é a mesma coisa de que ficou famoso, né? Davi ficou famoso, voltando ele de ferir os ciros no Vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom, e todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. Agora, aqui é que está um segredo espiritual, tá? E diz assim: e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Repete isso de novo comigo. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia.
Agora você vai trocar. E o Senhor, fala o teu nome, ajudava Fábio aonde quer que ia. Eu quero falar hoje para você que está em campanha, né? Está aqui nessa noite porque o Senhor, assim, verdadeiramente te deu uma direção e vai te dar, sabe, uma provisão da parte dele para você continuar lutando, avançando e crescendo nas suas vitórias. E eu quero falar uma coisa para você. Gente, uma pergunta que eu faço para você. Deus precisa de algum ambiente, ou está descrito algum ambiente na Bíblia, onde Deus diz assim, é só nesse ambiente que eu opero? Quem acha que tem ambiente? Eu já falei aqui que o mundo espiritual respeita ambientes, né? Mas Deus não precisa de homem ou de circunstância para operar. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão, você está tristinho hoje? Está cansadinho hoje? Passou por luta? Né? Quantos passaram por luta hoje aí? Passou, Alane? Passou mesmo? Né? Não foi fácil não, também passei por lutas hoje. Mas eu quero falar uma coisa para você. Não são as lutas que impedem Deus de operar. Amém? Não são os vales, e eu estou falando de lutas porque nós vamos falar aqui sobre o Vale do Sal, acabamos de falar aqui. O Vale do Sal era um lugar inóspito, né? O que é um lugar inóspito? Um lugar sem vida, um lugar seco, né? E a palavra de Deus, se você for ver aqui o capítulo 8, ele começa mostrando várias vitórias de Davi. Vários povos sendo conquistados, filisteus, sujeitou os filisteus. Tu começar a ler o 8, tu vai ver os milagres que Deus fez. Mas, quando chega num lugar que era ao sul do Mar Morto, chamado Selá, que depois até trocou de nome para Jocteel, né? Subjugados a Deus, esse lugar que era o Vale do Sal, era um lugar impossível de vitória. Era um lugar em que a estratégia de guerra era impossível. Porque tem lugares que não propiciam as condições necessárias aos nossos olhos para a gente ter um mínimo de esperança de vitória, né? E Davi vinha de uma guerra, né? Ele tinha ido contra os sírios, e quando ele volta, o exército dele é atacado nesse vale. Vale é lugar, né, de guerra. Vale é lugar onde os exércitos se encontravam. Eles desciam das montanhas e ali no vale o pau quebrava, né? O negócio ficava feio. Você imagina, era uma... quem conhece aí o moedor de carne moída, né? Você imagina, era a mesma coisa, irmão. Descia a gente de um lado, gente do outro, e a carne moída ia acontecendo ali no meio, né? No vale, é o vale. O vale tem essa característica de ser um lugar árido, e esse vale, o Vale do Sal, a gente pode imaginar um lugar seco, ao sul do Mar Morto. O Mar Morto é um lugar de densidade, é um lugar mais baixo da terra, né? Ele não é um mar a nível do mar, ele é abaixo do nível do mar, e a salinidade do Mar Morto é tão grande que a pessoa não afunda. Quem tem medo de nadar aí? Dá uma mergulhada lá no Mar Morto, que tu não afunda, não. Tu vai boiar a beça, né? Tu vai ficar à vontade, porque a salinidade, a densidade ali te leva para cima, né? Então, queridos, era um lugar inóspito. Você imagina, quem já foi a Cabo Frio, antigamente tinha muito isso, né? Aquelas salinas ali, não dá nada, só dá sal ali, né?
Até mato para tu ver é complicado de você ver, porque o sal, ele resseca. Então o exército de Davi está voltando da guerra e ele passa por ali. E a palavra de Deus mostra para a gente que era o começo, a nação de Israel estava se formando. Então havia uma necessidade não só de se firmar territorialmente, mas se firmar de tal maneira, sabe, que os propósitos de Deus fossem constituídos, né? Eles tinham velhos inimigos ali, os sírios, né? Os moabitas, os edomitas, eram velhos inimigos que Davi já tinha lutado e eles estavam ali. E Davi precisava, e Deus queria fazer isso, né? Fechar um propósito espiritual naquela região. Precisava. Davi foi o rei que mais expandiu as terras de Israel, né? Nunca antes Israel foi tão extenso. E nós estamos no tempo da extensão, né? Da expansão. Deus tem um compromisso com as nossas vidas. Fala aí para o teu irmão aí, Deus está expandindo. E quando há expansão, há coisas novas, né? Há novos caminhos, há novas direções. E verdadeiramente, eu quero falar para vocês, ambientes não impedem o mover de Deus na nossa vida. Você que está estendendo o teu ambiente, quero falar para você, não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, porque Deus não depende de ambiente para fazer um milagre. Amém? Gente, o Vale do Sal poderia significar aquela secura, uma esterilidade, né? Um ambiente que a natureza não tinha vez ali. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o momento na sua vida, mas eu sei que nós temos um Deus, que Ele pode pegar esse palco e se demonstrar na sua vida. Amém? Ele pode pegar essa situação, pastor Leandro, sabe, que aos nossos olhos, poxa, é impossível. Pastor Leandro estava falando aqui, né? Não é fácil, gente, você trabalhar. Foram 9 anos, pastor Leandro. Eu saía, às vezes, daqui, né? No domingo, eu tinha que chegar no trabalho. Chegava, às vezes saía daqui 2 da manhã, mais ou menos, né? Ali na Ururaí. E tinha que pegar 6 horas da manhã, né? E a gente fica numa necessidade. Eu queria que vocês orassem pelo pastor Leandro, pela pastora Cristine, porque eles vão precisar do entendimento de vocês, porque eles estão ganhando pão de cada dia também, né? Eles estão aqui que nem a gente, só que com uma meta, com um desafio, sabe, divino, que Deus vai se manifestar na vida deles em particular. Porque eu falei, pastor Leandro, quando eu assumi Rocha Miranda, eu falei, eu não vou aguentar um mês, né? Era porque não era o estresse, era porque os meus horários não combinavam, mas eu estava debaixo de uma direção, de uma porta que Deus tinha aberto para a minha vida. Eu quero falar isso para você. Eu posso te dizer que até aqui me ajudou o Senhor. Sabe por quê? Porque a gente acredita nele, a gente confia nele, a gente não vive as circunstâncias, vive o que Deus está colocando na nossa frente, e Ele vai dar a vitória. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Eu não sei qual é a luta, tio Jané, que o senhor tem passado, mas eu quero dizer que esse ambiente não impede Deus de fazer um grande milagre na sua vida. Amém? Gente,
até o salmista, ou melhor, até Davi, ele ficou meio assim inseguro nessa questão de prosseguir naquela jornada, né, naquela luta, naquela peleja, porque não dava para ter estratégia ali naquele lugar. Gente, Davi foi vencedor em situações de mais de 18 mil homens, mas aqui a Bíblia fala de uma maneira que essa vitória, ela foi uma vitória que, sabe, encantou todos os outros inimigos dele. Ele ficou famoso por causa disso, né? A gente às vezes não tem a noção, ou quando a gente conhece a situação do irmão, né? A necessidade do irmão, aí você vê Deus operando um grande milagre, aí você fala que assim, poxa, realmente foi um grande milagre. Mas quem não sabe o que o irmão passou, não tem nem noção. Parece que aquilo ali foi uma coisa pequena. Mas o Vale do Sal era algo sobrenatural. Os inimigos passaram a respeitar Davi. Mas eu quero ir no Salmo 60 aqui, que tem referência, depois se você quiser estudar mais profundamente, o Salmo 60, ele tem referência com essa batalha, com esse tempo de Davi. E olha só, olha o versículo 1, o que diz. Se não é muito parecido com alguns que estão passando por uma luta aqui nessa noite. Diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó, volta-te para nós. Sabe a impressão que Davi teve? Que Deus tinha deixado ele. Falou que ele começa o salmo, né? Esse salmo, depois tu tem, não sei, o paginador da Bíblia colocou lá em cima, referência, né? Pelo menos no meu tem aqui a referência. Ele começa o salmo desanimado daquela situação. Mas vê o versículo 12, aqui, ó. Quando você vê o versículo 12, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Ah, se eu fosse você, dava um glória a Deus aí, jogava até óculos para cima, né? Olha aqui que ele fala, Jesus, olha só, ele diz, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Amém? Você tem tido inimigos espirituais? Até tem muitas pessoas que a gente pensa assim, rapaz, eu faço tudo para ganhar o coração desse meu colega de trabalho. Eu não sei quem falou esses dias, pregou e falou, não sei se foi Leandro mesmo. Eu faço tudo para ganhar esse colega de trabalho, né? Então, mas o camarada só me trata mal. Ele cumprimenta todo mundo de manhã. Aí eu cumprimento ele e ele não fala comigo, né? O cara tem alguma coisa ruim mesmo, né? Tem a coisa ruim, né? Às vezes não é, sabe? É o que está por trás da pessoa, né? São inimigos. E muitas das vezes, sabe, queridos, querem te entristecer, te colocar cabisbaixo. Ah, poxa, eu estou nessa peleja aqui, eu estou nesse trabalho, estou nesse grupo familiar, né? Mas, poxa, estou fazendo. Olha, Deus não vai impedir de um grande mover sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre o teu ministério. Deus é maior nessa peleja. Deus vai te dar a vitória. Bom, tempo difícil, né? Lugar, como eu falei para vocês, não tinha vida, né? Aponta, vale, lugar de guerra, aponta para lugar de desgaste, né? Mas, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês, sabe? O nosso Deus, muitas das vezes, nos leva a esses vales, porque Ele quer demonstrar para você, isso que eu acabei de te falar, a tua vitória não vai depender do ambiente que você está.
a tua vitória. Sabe, queridos, é muito mais fácil, às vezes a gente está no monte, porque como eu falei, o vale era entre os montes. Em cima do monte, a soberania é minha, sabe, a força é minha, eu estou confiando em mim mesmo. Mas quando a gente está no vale, a gente está dependendo de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Amém? E eu quero falar uma coisa para vocês, sabe? Esse sal que a gente vê aqui, Vale do Sal, o que indica o Vale do Sal para as nossas vidas? O sal, se você pegar lá em Números 18, 19, fala que Deus fez uma aliança de sal com os sacerdotes. Fala para o teu irmão aí, você sabia que você que aceitou a Jesus, que é filho do rei, você é filho de Deus a partir do momento que você aceitou a Jesus? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos filhos de Deus. Poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vamos crescer em santidade aí. Quantos podem dar glória a Deus? Nós vamos chegar à estatura de varão perfeito em nome do Senhor Jesus. Amém? E esse vale, muitas das vezes, é um momento que Deus vai se manifestar na nossa vida. Porque o sal, ele aponta para a pureza, né? Pureza. A pessoa antigamente não tinha geladeira, como é que elas faziam, né? O missionário não pegou nada disso, é um garoto ainda, né, Yolanda. Mas tem muita gente que fala, né, botava na banha ou no sal, né? O bacalhau, né? Era no sal, né? Tinha que conservar, não tinha geladeira, né? Geladeira é coisa de repente 60 anos para cá, né? Que coisa boa a gente morar nesse tempo, tomar um sorvete. Que coisa boa, né? Maravilhoso. Mas naquele tempo, então o sal representava isso. E o sal também representava a aliança. Porque Deus falou, eu faço uma aliança com os meus sacerdotes, né? E essa parte da Bíblia é muito legal você ler ali Números 18, 19, porque você vai ver, sabe, Deus assim dando herança, sabe, abençoando aqueles que são sacerdotes. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, gente, eu quero falar para vocês essas coisas, essa coisa aqui, tá? Eu coloquei aqui algumas coisas para você meditar. Por que Deus deu essa vitória lá no Vale do Sal? E eu coloquei aqui, porque a vitória não vem dos ambientes. Mais uma vez eu estou falando isso para você. Não vem das circunstâncias. Não vem daquilo que a gente acha. Mas a gente precisa ter uma aliança com o Senhor. Essa condição do sal, que aponta para a aliança, que aponta para preservação, conservação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Né? O sal aponta para isso, conservação. Deus vai conservar a sua aliança diante dessa dificuldade que você está passando, ou diante desse choro que você está vivendo, porque Deus é fiel. Né? A Vandinha, eu acho que foi a Vandinha que falou, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, meu Deus, Ele é fiel. Nós estamos aqui numa noite de oração. E eu quero dizer uma coisa. Se Deus não está te colocando nos montes, onde você acha que as forças seriam as adequadas para a vitória, é porque Ele quer que você conte com Ele. Você pode dar glória a Deus por isso? Uma outra coisa, nos vales, nós dependemos de Deus. A dependência do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Já falei aqui sobre o símbolo do sal, que aponta para a aliança,
preservação, purificação. Agora eu quero falar uma coisa para você. Diante daquele momento ali, e que poderia ser impossível para Davi, que você imagina um exército que vem, eu não sei quantos aqui serviram o quartel, Osvaldo, né? O Tijané, eu não sei se o Leandro serviu o quartel, mas, irmão, marcha a pé, com aquele equipamento todo, cansa, é pesado. Chegou a fazer alguma marcha, Osvaldo? O negócio, você chega morto, né? Imagina se você pega um inimigo pela frente, que você tem que lutar, né? E é uma coisa assim, suja, desconfortável, você se machuca, né? Acampamento é um lugar assim inóspito, né? Não é um lugar de vida. Aí você volta daquela batalha, rasgado, cansado, doido para ver a tua casa. Gente, eu passei num acampamento que eu fui servir em São Paulo, e no Vale do Paraíba ali, era muito frio, pastor. E a gente reclamava que a gente estava no alojamento e tal, botaram a gente para fazer um acampamento na floresta mesmo, né? Passar a noite, era uma noite de junho. Gente, o lugar tinha carrapato, Osvaldo, tinha carrapato, né? Para quando eu olhei, eu falei que assim é complicado, meu cachorrinho que o diga, né? E detalhe, entrei dentro de um rio gelado, e eu só tinha uma roupa, né? Aí quando chegou a noite, a gente foi para as tendas, né? Gente, o frio da Serra da Mantiqueira, um frio. Eu falei que assim, ai, como é bom o meu alojamento. No alojamento, eu falava que assim, como é bom a minha caminha lá no Rio de Janeiro, né? Gente, eu estou falando tudo isso porque só para você imaginar a dificuldade que era um exército voltando, e ele entrou numa emboscada. E ali era tudo para acontecer o pior, né? Aqueles povos sabiam da dificuldade de se ganhar uma guerra naquele lugar ali. Talvez as pessoas tenham falado para você, sabe, é impossível que você ganhe essa causa na justiça. É impossível que você ganhe, sabe, administrativamente isso. É impossível, como o pastor Leandro contou aqui no domingo, né? De você ser separado para essa empresa. Você não tem currículo para essa empresa. Mas você tem um Deus que não depende de ambiente, que opera no Vale do Sal, aonde Deus opera a pureza, transformação, vitória. Quantos estão entendendo que é tempo de depender de Deus? Amém? Se você está entendendo isso, eu quero falar para você que hoje Deus opera em lugares áridos, Deus opera em circunstâncias de vale. Deus não precisa que você veja vida para Ele trazer vida. Ele vai fazer o milagre acontecer. Aonde não tinha conquista, Deus fez haver conquista. Aonde não tinha estratégia, não tem estratégia. Pastor, o que eu vou fazer? Deus deu vitória a Davi. Deus deu vitória a Davi. Você lembra que eu mandei você trocar o teu nome ali? Né? O nome de Davi pelo teu nome? Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Amém? Eu queria fazer alguma oração aqui. Eu ia até pedir o pastor Leandro para orar junto comigo, tá?
Eu queria orar por pessoas que estão passando por crises na área familiar. Se você está passando por isso, fica de pé. Fica de pé. Eu estou passando por um momento difícil nessa área. Uma luta. Uma condição, sabe, que eu digo aqui assim, é um vale. Não tenho como ver a vitória. Talvez na área sentimental, pastor, não parece, né? Eu não sei o que está acontecendo. Na área financeira, quem gostaria de ficar de pé, né?